Tudo bem? Meu nome é Carolina Chaves, eu sou neuropsicopedagoga e também psicanalista. Você já se deparou com uma questão comum como a ansiedade na sua vida? Será que você é ansioso? Será que você é ansiosa? O que é ansiedade para você? Será que você de fato consegue identificar quais os traços de ansiedade? Então vamos lá que eu vou falar um pouquinho com você sobre isso. Alguns traços de ansiedade são muito evidentes. Depois da pandemia, nesses últimos 2 anos e meio, nós nos deparamos com inúmeras incertezas. Incertezas com relação à nossa própria vida, com relação ao nosso estilo de vida, com relação ao nosso trabalho, com relação ao nosso posicionamento diante da sociedade a partir de uma condição de pandemia. O que de fato é essa pandemia, o que de fato é essa doença, se viria a vacina, depois que veio, quanto tempo, né, demoraria para fazer efeito, quantas doses seriam tomadas, enfim, todo um contexto ali de incerteza que gerou, né, na gente uma série de preocupações e de perguntas e de indefinições, né, porque até o momento nós sabemos que ela está, entre aspas, sob controle, mas em alguns locais do mundo, inclusive, se não me engano, acho que na China mesmo, eles estão recuando um pouco da questão da social, né? Para que me parece que surgiu uma nova onda ali de contaminação, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, embora todas essas práticas, né, novas práticas de uso de máscara, de lavagem das mãos, higiene, tirar os sapatos para entrar em casa, diminuir o número de saídas de casa, a princípio nenhuma, né, não havia maneira nenhuma de distração que não fosse uma rede social ou algo que você pudesse fazer dentro de casa. Enfim, nós ficamos muito limitados com relação a tudo que pudesse nos gerar um conforto, uma tranquilidade, um prazer, um momento de descontração. Né? Nós somos bombardeados com notícias de mortes, de incerteza, de desemprego, de fome, de tudo que, infelizmente, a pandemia trouxe com ela. Mas isso gerou sim uma série de transtornos mentais, entre eles a ansiedade. E quando não gerou a ansiedade, né, não desencadeou a ansiedade, ela potencializou algo que já era eminente, né, que a pessoa já apresentava anteriormente. Enfim, então, de um modo geral, transtorno de ansiedade, transtorno de síndrome do pânico e tantos outros vieram à tona de uma forma muito mais abrangente, muito mais ampla agora, nesse processo de fim de pandemia para, né, começo de uma tentativa de busca de uma vida normal. Mas o que seria uma vida normal daqui para frente? Eu acredito que aquela antiga normalidade que nós tínhamos, ela não voltará mais, tá? Mesmo porque as nossas práticas, elas ainda não podem ser assim, completamente abolidas, né? Nós precisamos continuar usando máscara em determinados lugares, a questão da higiene das mãos, lavagem das mãos, eu acho que essa é uma prática necessária independente da pandemia ou não, porque inclusive ela nos livra de outros tipos de contaminações. Então, acho que a higiene nunca é demais. Mas, com relação à incerteza, com relação ao emprego, à sua qualidade de vida, né, é uma questão de ótica, né? As respostas, elas estão todas ali na nossa frente, cada qual com a sua resposta segundo a sua necessidade. Então, de repente, por exemplo, uma pessoa não fica desesperada para voltar a viajar, um exemplo. Por quê? Porque ela tinha essa prática anteriormente. E ela se sente limitada, presa, e isso pode gerar uma insatisfação, uma depressão e etc. Mas, para de repente uma outra pessoa que nunca fez questão de viajar, esse processo dela voltar a trabalhar, mas assim de modo alternado entre presencial e home office,
É o ideal. Tem muita gente aí, muitas grandes empresas, inclusive, que abriram mão do presencial, né? Do trabalho presencial 100% no escritório. Entregaram uma série de salas porque vão fazer essa rotatividade entre home office e trabalho presencial. O que particularmente eu acho excelente para todo mundo, mesmo porque quando a gente trabalha em casa, embora tenha uma série de dificuldades, né, relacionadas à adaptação da nossa rotina, nós temos uma questão que é uma certa comodidade, a gente não tem que pegar o transporte público para quem pega, você não tem que se predispor a comer fora de casa e tantas outras questões. Então não deixa de ser uma comodidade, uma economia. Mas isso eu digo aqui, no caso, né, eu tenho rede social, acesso à internet, então eu trabalho dessa forma, atendo os pacientes online, então tudo isso para mim fica bem favorecido. Mas e quando a pessoa não tem esse acesso, por exemplo, à internet com facilidade na sua região de moradia? Porque o Brasil é gigante, São Paulo é imenso, e nós sabemos que na região de São Paulo, se nós pegarmos os extremos, nós não temos o acesso direto e liberado, né, à internet para todo mundo. Então, isso é um dificultador, sim, quando a gente pensa em trabalho home office. Bom, pensando um pouquinho mais para frente, nesse processo de pandemia, nos permitiu com que a gente ficasse um pouquinho mais atento com relação a coisas que passavam desapercebido na vida da gente. Por exemplo, você passa mais tempo em casa, então você começa a reparar mais numa parede que você tem para pintar, em algo que você tenha que melhorar, que você tenha que comprar. A sua casa não está adaptada, né, de forma adequada para você trabalhar home office, isso teve que ser refeito, repensado e adaptado, que até então não era uma realidade, hoje com certeza é e continuará sendo. Você começou a ficar um pouco mais crítico com relação a você, por quê? Porque você começou a ter mais tempo para se observar, né? Você começou a ter mais tempo para se criticar e para se comparar com outras pessoas. E muito mais tempo para acesso em redes sociais. E infelizmente as redes sociais nem sempre vendem, né, uma realidade, geralmente não. Aquela vida perfeita, aquele corpo perfeito, aquela alegria familiar, aquela coisa toda, muitas vezes nós sabemos que é tudo uma fachada, ou que aquele corpo perfeito, pode ser que a pessoa tenha um corpo sim lindíssimo, mas nós sabemos que boa parte é toda uma questão de, como é que eles falam? A foto foi montada, né? Enfim, eles vão lá e mexem na estrutura da foto. Então, assim, nem tudo o que aparece, o que mostram para nós é uma realidade. Nem tudo o que parece ser felicidade, de fato corresponde à felicidade. Seja com relação ao trabalho de alguém, seja com relação ao físico de alguém. Às vezes a pessoa de fato ela é linda, você olha, você vê beleza nela, você acha uma pessoa lindíssima, dentro da sua, do seu ideal de beleza, né, daquilo que você considera belo, mas a própria pessoa em si, por mais que ela transpareça uma total felicidade consigo, lá nos bastidores as coisas não são bem assim. Ela se olha, ela se critica, ela acha que ela não tá tão bonita, que ela pode melhorar. Tanto que nesse processo de pandemia, nós sabemos que muitos lugares continuaram trabalhando com a parte estética, inclusive cirúrgica, e que foi um boom de procura, né? Porque as pessoas podiam ficar em casa, podiam repousar e tiveram mais tempo para se criticar, para se comparar e para querer se organizar. Então, gente, o que eu quero deixar assim é que a gente dê um tempo daqui para frente, que a gente dê uma pausa com relação a isso, que você, claro, busque em você sempre melhorar. Eu acho que assim, nós estamos em constante mudança e evolução. E esse de fato é o sentido da vida. Mas nós não podemos colocar essa mudança constante, essa evolução como algo a ser
alcançado somente quando estiver tudo dentro da perfeição. Porque a perfeição não existe e aquela vida perfeita, o emprego perfeito, com o marido perfeito, com os filhos perfeitos, na casa perfeita, com as férias perfeitas, todo aquele padrão de vida perfeito, ele também, quando você estiver vivendo ele, você também vai encontrar ali brechas, espaços que não foram preenchidos com a sua expectativa, e essas lacunas vão parecer verdadeiros precipícios de desilusão, entende? Então, o que eu quero que vocês pensem é: primeiro, avalie o que você já tem. Não se critique, avalie, porque avaliar e criticar é diferente. Então, olhe o que você tem, pense no que você gostaria de ter e o que você deveria fazer para alcançar aquilo, para chegar onde você, na sua busca, onde seria o seu ideal. E aí, veja, será que é possível? Será que é impossível? Será que com dinheiro eu consigo? Ou será que depende apenas do meu esforço? Porque tem muita coisa que não depende da questão financeira, depende de algo a mais do que o financeiro. Ele está ligado em ações e não necessariamente a questão monetária. Outras questões, por exemplo, estão diretamente ligadas a questões monetárias. Por exemplo, uma cirurgia plástica. A pessoa se olha e fala, ai, tô tão ruim, tô tão feia, tô tão... Tá bom. Então, o que você acha que você poderia fazer para melhorar? Não sonhando, não querendo se virar do avesso e nascer de novo, né? Pensando friamente, claramente. O que você gostaria? A minha barriga me incomoda. Tá bom, a sua barriga te incomoda? Desde quando te incomoda? Me incomoda. Nossa, sempre me incomodou. Tá bom. E esse incômodo, ele te impede de fazer alguma coisa? Impede. Eu gostaria de usar uma roupinha XYZ e eu não uso, mas eu gostaria muito de usar. Tá, e o que você pode fazer para resolver esse problema? Eu gostaria de ver no cirurgião plástico. Tá bom. Então vá, pague uma consulta. Se você pode, vá até o cirurgião. Pegue uma opinião, veja quanto esse serviço vai custar. E aí, na volta, você realmente pensa nos riscos que você vai correr. Se aquilo, a questão, sabe o custo-benefício? É exatamente isso, a gente põe numa balança. Bom, eu corro um risco? Corro um risco. Mas eu posso pagar esse valor? Olha, se eu parcelar, eu posso pagar. Ou então, dependendo do valor, até à vista, eu posso pagar. Tá, eu tenho o tempo, a disponibilidade de tempo para me dedicar à minha recuperação? Eu consigo, eu tenho. Agora que tá na questão de pandemia, né? Final de pandemia aí, se Deus quiser. Então, eu consigo dar aquele tempo que eu preciso, porque eu tô trabalhando em casa e tal. Então, sabe, começa a avaliar friamente se aquilo de fato é importante para você, o grau que você dá de importância naquilo na sua vida, o quanto aquela situação que você gostaria de realizar vai transformar a sua vida positivamente, e aí começa a ir atrás, começa a traçar metas, começa, sabe? Mas aí se eu for no médico e ver que eu não tenho condições. Bom, se você vê que você não tem condições, pelo menos você sabe que se um dia você tiver um dinheiro razoável para pagar, que aquilo é possível de ser realizado. E aí começa a pensar em estratégias de ações para que você consiga juntar aquele dinheiro, ou para que você consiga emprestar aquele dinheiro do banco, de repente pegar um financiamento, não sei. Mas enfim, que você comece a traçar metas e estratégias para chegar onde você quer, tá? A ansiedade, ela está muito associada à questão do que você tem para viver, né? É aquilo, a ânsia pelo desconhecido, pela vontade de fazer, pela busca de algo que não está com você naquele momento, que não está na sua vida naquele momento. Então, pare tudo que você estiver fazendo, avalie cada etapa da sua vida, avalie do momento atual, tá? Você com relação à sua família, você com relação ao seu emprego, você com relação ao seu gasto, suas finanças. Avalie cada etapa da sua vida, divida lá. Eu enquanto mulher, né, que no meu caso, ou eu enquanto homem, com relação a mim, ao meu corpo, eu gostaria de fazer algo? Não gostaria? Tô feliz? Eu gostaria de emagrecer. Bom, para emagrecer, posso tomar medicação. Aí eu tenho que passar no médico e pegar uma prescrição médica.
Tá, mas o que mais que eu posso fazer para emagrecer? Ah, se eu fizer uma caminhada, eu não pago nada e ainda ganho um fôlego a mais, uma qualidade de vida e tal. Tá bom, mas aí dá para caminhar onde eu moro? É possível realizar? Será que eu posso fazer sozinha ou será que eu tenho que ir acompanhada? Então começa a analisar bem a situação para colocá-la em prática para resolver sua questão. Com relação a ganho, a finanças, também como que eu administro o que eu ganho? Será que eu estou administrando com inteligência? Será que algo está me faltando? Será que a minha visão com relação à vida tem que ser mudada? Comece, ao invés de gerar uma expectativa em algo que não é palpável, comece a se perguntar, coloca num papel, se for necessário, ponto a ponto da sua vida que você gostaria de mudar. E como seria essa mudança? E aí parece que quando a gente começa a visualizar, as coisas vão ficando mais claras, tá bom? Vou parar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Eu espero poder ter ajudado você. E no próximo vídeo vou falar sobre outros assuntos que eu espero que possam também contribuir com a sua qualidade de vida, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.